Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Em Mateus capítulo 18, no versículo 20. Então eu estou juntamente com a irmã Dark. E Deus, ele está no nosso meio, está presente nessas palavras, nesses vídeos para você. Isso aqui não é em vão, isso aqui é muito sério. Eu quero ler o tema dessa mensagem. Se você prestar atenção no que eu vou falar, segundo a Bíblia, você irá bem eternamente e aqui na terra. O tema dessa mensagem é esse, ó. Deus e Jesus Cristo quer que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Então vamos ver em João capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no momento que Deus e Jesus estavam nos céus e fizeram um propósito de salvação, de enviar o Filho dele desde o princípio, enviar o Filho dele para salvar aqueles que creem nele, aqueles que aceitarem nele, aqueles que se batizarem. Então veja que Deus ele quer que eu e você, o ser humano, se arrependa dos pecados para serem salvos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele não quer nem que eu, nem você, nem ninguém em cima da terra pereça eternamente e aqui na terra com enfermidades, doenças e vícios e males, mas sim Ele quer que nós tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Deus enviou Jesus Cristo na terra para pregar a mensagem de Deus, não a de Jesus, Jesus falava não as palavras dele, mas as palavras do Pai. O Filho falava a palavra do Pai para que o povo viesse ser salvo e conhecesse a vontade do Pai Celestial no Filho. Então o Filho falava a vontade do Pai Celestial. Jesus Cristo falava a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que Deus queria e gostaria que o ser humano fizesse para ser salvo e o que ele deveria fazer, que era se arrepender. Vou mostrar para você já já em Mateus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus, essas palavras de Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, não é para nos condenar, mas é para nos salvar. Se nós prestarmos atenção na palavra, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito Filho de Deus. Então já está condenado. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele no que está escrito, quem crê em Deus, em Jesus, no que está escrito, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Então, se você não crê em Deus, em Jesus Cristo, no que está escrito, você será condenado infelizmente. Mas se você crer, você será o quê? Salvo eternamente. Eu vou mostrar para você em Mateus capítulo 9, no versículo 10 em diante, veja o que aconteceu nesse dia. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus Cristo, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com ele e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles fizeram uma pergunta aos discípulos. Veja o que o Senhor falou, Jesus Cristo. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja que Jesus estava explicando para os escribas que ele não veio chamar os justos, os perfeitos, os santos,
os imaculados em cima da terra. Mas eles veio chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso que eu digo para você o tema, por isso que eu tirei esse tema da Bíblia, não foi dos meus pensamentos, não foi da minha vontade, foi da Bíblia. Deus e Jesus Cristo quer que o ser humano se arrependa dos pecados. Para quê? Para salvar eternamente, para curar, para libertar na terra e salvar eternamente. Então, se eu e você, nós não se arrepender dos nossos pecados, nós não iremos entrar no reino do céu. Não tem como você entrar no céu, você ser bem recebido, visto por Deus, por Jesus e pelos anjos e pelo Espírito de Deus aqui na terra, como uma pessoa do bem, sem você ter se arrependido dos seus pecados, principalmente os pecados contra o seu próximo. Se você fizer mal ao próximo, mandar fazer mal ao próximo, desejar mal ao próximo, se você caluniar, se você dizer um falso testemunho contra o seu próximo, não tem como você ser bem visto por Deus, por Jesus e por o Espírito de Deus e por os anjos. Você vai ser bem visto por o diabo, Satanás e os demônios. E Deus, ele quer que você se arrependa dos pecados, porque se você não se arrepender, de maneira nenhuma você entrará no reino do céu. Você será jogado no lago que arde com fogo e com enxofre, se você não se arrepender, se você não amar o seu próximo, se você não fizer bem ao seu próximo. Veja que Jesus Cristo, ele estava sentado com os publicanos e os pecadores. Os publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos eram alguém de Israel que trabalhava para Roma. E por causa que eles trabalhavam para Roma, eles eram desprezados na nação, porque eles eram injustos juntamente com os romanos. Naquela época, publicano, judeu que cobrava imposto para o governo romano, era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonestos. Então, os publicanos, Jesus sentou com os publicanos para conversar. Então, Jesus estava na casa dele, sentado à mesa, e os publicanos chegaram e os pecadores. Senhor, nós queremos te ouvir, nós queremos conhecer esta doutrina, esses ensinamentos do Senhor, que o Senhor está dizendo que é do Pai Celestial, do seu Pai de Deus. Então nós queremos conhecer, nós queremos entender isso, para nós começar a seguir ao Senhor e lhe obedecer. E isso foi interessante, mas só que os escribas, se achando perfeitos e se achando que estavam certos, que estavam corretos, que estavam ali sendo bem vistos, para quê? Para a população, tanto de onde eles moravam, como de Roma, como de muitos outros lugares, e eles eram tão mal vistos, porque a intenção e a vontade deles era contra o povo, contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Por isso que eles eram mal vistos por Deus, por Jesus, pelos anjos e pelo Espírito de Deus. Eles eram muito mal vistos. E hoje não é diferente. Hoje, se você for mal visto por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, você perderá a sua salvação. Pense bastante nisso. Jesus ama você. Quando se conhece uma verdade, é para o nosso bem, não para o nosso mal. Veja, e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, Jesus Cristo, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha só. Então, Jesus estava sentado com os publicanos e com os fariseus, ensinando a vontade do Pai. Por quê? Porque ele queria que os publicanos e os pecadores se arrependessem dos seus pecados e fossem salvos eternamente. E passassem a ser bem vistos por Deus, por ele, por o Espírito de Deus e por os anjos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Fizeram uma pergunta aos discípulos. Jesus, onipotente, onipresente, onisciente, sabendo que eles tinham falado isso, os fariseus, eles disseram isso. Jesus disse isso. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, os sãos, quem está bem de saúde, não necessita de um médico, mas sim os doentes. Então, Jesus estava se referindo que eles eram pecadores, eles eram publicanos e eles necessitavam de quê? Da cura espiritual, cura física. Eles necessitavam da salvação. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, Jesus não veio para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento.
Por isso que eu digo para você o tema: Deus e Jesus Cristo quer que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Então veja que Jesus Cristo falou naquele dia, comendo à mesa com os publicanos, os pecadores e os fariseus presentes. Ele disse assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Deus quer que eu, você, o ser humano, se arrependa dos pecados. É interessante, quem falou foi o Filho de Deus. Se ele falou, então é verdade. Então Deus abençoe você e sua família. No momento que você e eu se arrepender, no momento que o ser humano se arrepender de um pecado que cometeu, principalmente contra o próximo, isso será muito importante. O arrependimento, você não tem nem noção do que é sério você se arrepender. Arrependimento é uma decisão de mudança total de atitude de vida em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo se abandoná-lo, baseado na confiança em Deus que perdoa. O complemento do arrependimento é a fé e os dois juntos constituem a convenção. O que é o arrependimento? É você não fazer mais aquilo que você fez antes e se chegar a fazer, pedir perdão e se esforçar para não fazer. Então, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.